Olá a todos, hoje nós vamos conversar sobre um tema, já que entendemos a função dos três poderes e do Ministério Público e dos seus auxiliares da Justiça. Nós vamos a uma função que cabe, acredito que falar que cabe ao Poder Judiciário, somente ao Poder Judiciário, seria injusto jogar toda essa responsabilidade para eles, mas conhecemos que cabe ao STF a guarda, e a proteção da Constituição, mas vocês verão, quando nós estivermos estudando agora o controle de constitucionalidade, que também existe uma parcela, de responsabilidade para o Poder Executivo e uma parcela de responsabilidade até para o Poder Legislativo. Somente quando se fala em Poder Constituinte, ou Assembleia Constituinte, ou então até nos projetos de lei, as famosas emendas constitucionais, ou projetos de emendas constitucionais, as regras e os cuidados que o Legislativo tem que ter quando mexe na Constituição, quando propõe uma alteração na Constituição Federal, as regras, que o Executivo tem ao cumprir o que está ali disposto, podendo legislar legislar que eu digo entre aspas, que o Executivo exerce essa função atípica, mas através das medidas provisórias e outros decretos, tudo no limite que a própria Constituição traz. E, claro, o Poder Judiciário, através do STF e qualquer outra pessoa que aplica a legislação. Porque nós vamos ver lá na frente o controle de constitucionalidade concentrado, difuso, e vocês vão ver que não cabe somente ao STF, a figura do Judiciário ser o STF, para ter essa proteção da Constituição. Outros poderes, outros órgãos, pode juízes, até juízes singulares poderão ter essa função. Quando nós vamos falar sobre alguns tribunais, quando formos falar de controle difuso, controle concentrado, fica mais fácil de entender. Mas antes de chegar nesse ponto de controle difuso, concentrado, é preciso entender o que é o controle de constitucionalidade, por que ele existe, como ele surgiu. Tá? Uma introdução aqui, a gente pode entender que teve a sua origem, tá? A origem mais antiga remonta na época da Revolução Francesa, ou seja, do início da Revolução Francesa. Se a gente fosse chutar uma data, seria ali por volta de 1789, ou seja, por conta desse grandioso evento que foi a Revolução Francesa, a Constituição passa a ser percebida como uma norma de caráter superior, ou seja, o Estado responde a uma Constituição, ou seja, você eleva aquela Carta Magna para acima dos três poderes. Se vocês estudarem ou lerem, tiverem a curiosidade de pesquisar um pouco sobre a Revolução Francesa, a queda dos poderes absolutistas, o controle, o Estado acima de tudo, enfim, você ter uma lei a qual o próprio Estado se submeta, isso é uma grande conquista. Quando você tem um Estado que está acima de todas as coisas, um ser soberano que está acima da própria legislação, você não consegue controlar o que ele vai fazer. Mas quando você tem uma Constituição, uma Carta Magna, algo superior a todos os poderes do Estado, você torna com que pelo menos aquele cidadão, aquele país, aquela localidade, tenha uma segurança de que ele está sob a tutela de um Estado que cumpre uma Constituição, que cumpre uma norma, que cumpre uma regra, ou seja, ele não poderá fazer tudo o que quer. Tá? Então, nasceu o constitucionalismo democrático, ou seja, e junto com o constitucionalismo democrático, também nasceu uma expressão que nós vamos ouvir muito, se vocês não já ouviram, o Estado de Direito, ou seja, contra um absolutismo monárquico que se colocava acima da lei, ou seja, o rei era a própria lei, ele estava acima de qualquer legislação, acima de qualquer regra. Você tem ali um Estado de Direito, um absoluto que se opõe a esse absolutismo, essa forma absoluta de poder monárquico, e através disso, através de uma Constituição que vai reger o que esse governante irá fazer. Tá? Então você tem um documento escrito com uma supremacia que vai começar a limitar os poderes do Estado. Ou seja, os três poderes eles seguem à risca aquilo que está na Constituição Federal.
o executivo tem as suas funções, o legislativo tem suas funções, o judiciário tem suas funções. Se você paginar a Constituição Federal, vai ver que para cada um há uma seção, há um capítulo, há um título, é bem específico, é bem dividido. Então, quando esse documento escrito surge com supremacia, ele começa a limitar os poderes do Estado. Ou seja, os indivíduos começam a ter um certo tipo de controle, começa a existir um sistema de controle de constitucionalidade necessário para se conter o poder arbitrário do Estado. Então, você tem um controle, você tem uma constitucionalidade, você tem uma forma de barrar qualquer tentativa de um Estado absolutista, de um Estado monárquico, de um Estado totalitário. Então, esse controle de constitucionalidade, ele é só um gênero. Dentro dele existem várias e várias espécies. A jurisdição constitucional é uma espécie. Temos outras espécies de controle de constitucionalidade, tá? Que aí nós vamos estudar diferentes tipos e diferentes instituições e diferentes espécies de controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele não é um só, tá? Ele é um gênero. Dentro deles nós vamos ver o controle concentrado, o controle difuso e assim por diante. Vamos ver as consequências, vamos ver quando ele se dá na sua origem. É possível um controle de constitucionalidade enquanto eu ainda estou a falar, por exemplo, de um projeto de lei? É possível fazer um controle de constitucionalidade em um projeto de lei? Fica a pergunta, a gente vai responder na próxima aula. Que ferramentas um deputado, um senador pode ter a seu alcance para que, então, quebre ali um projeto ainda de lei inconstitucional? É possível fazer alguma coisa? Não é possível? Os juízes, só cabe aos ministros do STF? O que é o controle concentrado e o que é o controle difuso? Perguntas essas que a gente vai responder conforme for avançando durante essa aula que fala de constitucionalidade. Mas eu quero que vocês entendam que ela surgiu justamente para ser um freio em qualquer poder hierárquico. Mas existem algumas premissas que vão dar força ao controle de constitucionalidade. Supremacia da Constituição e rigidez constitucional. A supremacia da Constituição e rigidez constitucional. Então vamos por partes para explicar como esses dois pilares são importantes para a gente falar em controle de constitucionalidade. Primeiro, supremacia. Para que eu tenha um controle, alguém tem que exercer esse controle. E a Constituição, ela é dotada de algo chamado supremacia em face das demais normas que nós vamos aqui chamar de normas infraconstitucionais. Ou seja, existe um ordenamento jurídico, existe uma ordem jurídica, tá? E para que isso possa ser garantido, eu tenho que ter uma lei acima de todas as outras leis, tá? E quando há uma violação dessas leis menores frente à lei maior, ou seja, a lei menor viola a lei suprema ou a lei maior daquela jurisdição, daquele limite de jurisdição, nós temos que ter a intervenção do Poder Judiciário para garantir a supremacia daquela norma. No nosso caso, no Brasil, nós temos a Constituição Federal. Ela seria a Carta Magna, a Carta Mãe, a Constituição, a Lei Maior. E todas as outras legislações que estão abaixo dela, ou seja, que são infraconstitucionais, deverão respeitar o que está disposto nela. Se são contrários ou se dispõem de uma forma diferente, cabe a intervenção do Poder Judiciário para fazer esse controle da constitucionalidade. E ele pode ser feito considerando aquela legislação inconstitucional ou afastando a aplicação desse texto. E é o que vai diferir, por exemplo, controle concentrado e controle difuso. Em alguns vai ser somente afastar a aplicação daquela norma inconstitucional naquela situação, e outras vai ser por considerar a norma inconstitucional, tá? Ou seja, por ação por omissão, também vamos ver quando estivermos vendo espécies de constitucionalidade. Então, ficou consolidada a competência da Suprema Corte do nosso país, que é o STF, para invalidar todos os atos do poder público que porventura vierem a contrariar a Constituição. Ou seja, a nossa Constituição é a nossa norma suprema que se coloca acima
dos poderes constituídos pelo Estado. Então, na nossa Constituição, a partir do 102, 105, diz que cabe principalmente ao STF a guarda e proteção da nossa Constituição, que é a nossa norma suprema, que está acima dos poderes constituídos do Estado. Essa ideia de controle de constitucionalidade, ela é ligada, tá? Ela é ligada à ideia de um Estado de Direito como principal produto do nosso constitucionalismo democrático. Nós temos um constitucionalismo democrático e aí nós temos, tá, o nosso Estado de Direito e o controle dos poderes através da nossa Constituição. E as origens remontam, tá? Nosso controle de constitucionalidade ele tem raízes tanto na Revolução Americana de 76, de 1776, como também na Revolução Francesa de 1789. Então tem muita coisa da Constituição Americana que nós copiamos, tá? Muito também da Revolução Francesa que nós copiamos. E aí, senhores, essa supremacia da Constituição e rigidez traz uma coisa chamada limitação do poder do Estado. Vai ocorrer essa limitação do Estado. Ela vai ocorrer a partir de dois grandes eixos, ou seja, de duas bases. Primeiro, nós já vimos que é a separação dos poderes. Ou seja, como inclusive eu cheguei a passar uma ideia para vocês e a aula pode até ajudar a complementar o ideia que eu passei para vocês, o trabalho, é que essa separação, eles são independentes e harmônicos entre si. Essa separação dos poderes, o fato deles serem independentes e harmônicos, é uma forma de limitar, uma forma de fazer com que um Estado não se sobreponha, um poder não se sobreponha ao outro. O executivo não vai mandar no judiciário, o judiciário não vai mandar no legislativo e assim sucessivamente. Tá? E a outra base é uma positivação, ou seja, se a gente for lembrar o termo positivação, transformar aquela lei, ou seja, aquele dispositivo passar por um processo legislativo pela mão do homem e se transformar em lei positivada. E essa positivação de catálogo de direitos fundamentais acabam por proteger o cidadão comum, porque ele pelo menos vai ter ciência daqueles direitos considerados fundamentais, tá, básicos, que são protegidos. Tá? E vamos aqui falar também das cláusulas pétreas. Então, há ali uma garantia ao cidadão, um conforto, um alento que vai ser protegido os seus direitos fundamentais. Sendo assim, não há Estado de Direito. Prestem bem atenção. Não há Estado de Direito se não houver um justo equilíbrio entre os três poderes. Eles vão ter que estar separados. Não haverá Estado do Direito sem se estabelecer um regime jurídico que proteja os direitos fundamentais e coloque esses direitos fundamentais acima das razões do Estado. Ou seja, essas são as duas bases necessárias para que se forme um Estado de Direito. Um equilíbrio entre os três poderes e a positivação de direitos fundamentais. Aí você consegue ter a formação de um Estado de Direito com essas duas bases. Lembre-se bem, duas bases para a formação de um Estado de Direito: positivação de direitos fundamentais e harmonia e independência entre os poderes, que nós já até trabalhamos bastante dos motivos dessa harmonia, dessa independência. Então, o princípio da supremacia da nossa Constituição e de também outras constituições pressupõe uma base vertical normativa. O que isso significa? Significa que tem uma lei acima e outras abaixo. Elas não estão necessariamente em um plano horizontal em que todas são iguais. Elas estão em um plano vertical. Se você olhar para um plano vertical, vai perceber, por exemplo, como essa caneta, se ela está na vertical, a tampa está acima, o resto da caneta está abaixo. Quando eu viro e coloco num plano horizontal,
a tampa e a caneta estão praticamente na mesma linha de igualdade. Então, o ideal é que nossa Constituição esteja no topo de um plano vertical. Lá, todas as leis que estão abaixo nós chamamos de infraconstitucionais. Isso é uma estratégia para se limitar ao poder do Estado. Por quê? Se você tem uma Constituição rígida, suprema, qualquer lei que o poder legislativo venha criar tem que estar abaixo dessa lei. Se você tem qualquer sentença ou decisão que o Poder Judiciário venha deferir, deverá estar de acordo com a Constituição Federal. E qualquer ato administrativo do Poder Executivo tem que ser de acordo com o que está na Constituição. Se o Poder Executivo quiser editar uma medida provisória, ela pode ser derrubada se ferir um texto que está na Constituição Federal. Então, você tem ali o processo que nós chamamos de verticalização das normas constitucionais. E cabe ao poder constituinte originário, lembre-se disso, cabe ao poder constituinte originário, o único que é o único detentor de legitimidade para criar um novo Estado e a nova Constituição. É ele que pode estabelecer as limitações constitucionais que serão impostas ao poder constituinte derivado, reformador, ou seja, poder constituído. Então, nós temos um poder constituinte originário, cria o Estado Novo, cria a nova Constituição. Nós passamos por isso, não faz muito tempo. Tá? Aqueles que têm perto de 40 anos viveram para ver 1988, Ulisses Guimarães, o discurso, até sugiro que vocês procurem na internet o discurso de Ulisses Guimarães, quando houve a promulgação da Constituição de 1988. Um discurso muito forte, muito interessante, mas tem uma versão na internet de 3 minutos que só pega o trecho final, que é fantástico. Ele justamente falando para a Constituição, que acabou de nascer, como se fosse uma pessoa, e dizendo, você nasceu para isso, você nasceu para aquilo. Esse discurso são ideias que não podem sair da nossa cabeça, tem que ficar maturando, já que nós somos estudantes do direito. Então, tem que saber o discurso de Ulisses Guimarães quando houve a promulgação da Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã por seus vários artigos, principalmente o artigo 5º e o artigo 7º, que são direitos do cidadão e direitos trabalhistas. Bom, então nós temos que ter limitações, temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. E essas limitações constitucionais, elas podem ser de ordem material, com as famosas cláusulas pétreas, de ordem formal, ou seja, com regras para todo o processo legislativo. Além do mais, o processo legislativo está descrito na Constituição Federal, então existem regras para esse processo, quórum mínimo para isso, quórum mínimo para aquilo. Então nós temos, claro que os detalhes de votação, de pauta, calendário, isso fica a cargo do próprio Poder Legislativo no seu regimento interno, etc. Mas existe para o processo de legislação as regras que estão colocadas na própria Constituição Federal. E nós temos limitações quanto à de ordem circunstancial, ou seja, proibição de emendas constitucionais durante a intervenção federal, estado de defesa, o estado de sítio. Então, existem questões de ordem material, ou seja, as cláusulas pétreas, de ordem formal, o processo legislativo constitucional. Se você quiser propor uma PEC, você tem todo um procedimento para isso. E de ordem circunstancial, que nos remete a palavra circunstancial, nos remete à circunstância. Então, existem proibições durante o processo legislativo em certas circunstâncias que o país esteja passando. Então, Hans Kelsen, esse nome vocês devem ter ouvido muito no direito, ele se aproxima desse questionamento quando alerta que uma Constituição que não dispõe de garantia para anular atos inconstitucionais não é propriamente obrigatória. Não passa de uma vontade despida de qualquer força vinculante. Ou seja, Hans Kelsen diz que a Constituição ela tem que dispor de uma garantia que anule tudo aquilo que é contra ela. Se ela não tiver essa garantia, essa força,
esse poder de anular tudo aquilo que é contrário a ela, não serve para nada. Ela não é suprema. Como é que você vai ter algo dito supremo e não faz nada, né? Não dita nada, e não anula. Então não é suprema, ela pode ser ferida por qualquer outra lei menor. Então, Haskell, você já tem essa ideia de que a Constituição tem que dispor de garantias para anular os atos que são inconstitucionais. Tá? Se ela não tiver isso, ela está despida de qualquer força vinculante. Quem vai obedecer se ela não consegue derrubar as outras? Né? Ela tem que ter o poder de matar as outras leis para poder se colocar acima delas. Então, os conceitos de rigidez constitucionais, a supremacia da Constituição, estão associados diretamente à ideia de controle de constitucionalidade. Ou seja, supremacia e rigidez são duas premissas imprescindíveis para que se você consiga controlar e proteger a Constituição. E o que seria a rigidez? Tá? Para controlar, ele tem que ser rígida, não pode ser. Você sabe que a Constituição Federal não é facilmente modificada. Existem regras e regras para que você faça isso. Existem regras que são difíceis de se cumprir, como por exemplo um quórum mínimo, as várias sessões, para se você propor uma PEC, as duas votações, ou seja, votação em duas sessões, passar pelas duas casas, enfim, é um procedimento que tem a finalidade justamente de proteger essa Constituição contra qualquer tipo de mudança arriscada, mas tá, o controle da constitucionalidade é feito por um órgão constitucionalmente competente, ou seja, a própria Constituição é rígida e suprema, ela escolheu um único órgão para ter o controle total da própria Constituição, ou seja, não existirá controle de constitucionalidade se não houver uma Constituição rígida, com supremacia. Não há supremacia da Constituição e nem Constituição rígida se não houver controle de constitucionalidade, ou seja, um é a base do outro. Um é a base do outro. Não há controle de constitucionalidade se você não tiver uma Constituição rígida e uma supremacia. Não tem como você ter uma não tem como você ter uma supremacia da Constituição e uma rigidez se você não tiver um controle. Acaba que é um ciclo. O controle gera supremacia e rigidez, e a supremacia e rigidez gera controle. É um ciclo. Então você tem que ter esses dois. E esse controle de constitucionalidade, ele é uma garantia de direitos fundamentais do cidadão comum. Ou seja, ele impõe uma fronteira, ele limita a atuação do Estado a partir de limitações. Quais? Materiais, que nós já falamos, como as cláusulas pétreas. Formais, como já falamos, por conta dos procedimentos que devem ser observados. E circunstanciais, que nós já falamos, que o Estado não pode, quando eu falo Estado, eu falo em três poderes, não pode alterar ou propor alteração da Constituição quando se está, por exemplo, em estado de sítio, etc. Então, senhores, isso são características de uma vida democrática de um Estado de Direito. Essa proteção da sua lei maior e regras rígidas para que você consiga ou possa, então, alterá-la. Esses conceitos de rigidez, supremacia, limitação do poder constituinte reformador foram estabelecidas pelo poder constituinte originário, ou seja, quem é o poder constituinte originário? É quem criou. Quem criou. E quando ele criou, ele já colocou regras até para o próximo poder constituinte. Quem é? O derivado, que vai reformar. Ah, mas vamos ter que mudar a Constituição toda? Então, tem que se criar uma nova. Aí se cria um novo poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário vai criar regras para que o poder constituinte reformador ou derivado faça as mudanças. Então vejam que quando você cria uma Constituição, você está falando lá de poder constituinte originário, você já pode impor regras para que lá na frente um outro poder constituinte faça reformas a regra. Por isso surgem as regras das tais PECs, dos tais projetos de emenda constitucional,
Isso foram ideias trazidas pelo poder constituinte originário, que colocou para se evitar ali abusos e qualquer tipo de mudança. Então, tem um quadro, um esquema, tá, com algumas observações. E seria interessante, vocês vão ter isso aqui para vocês, eu vou deixar lá no portal, não tem problema nenhum, eu disponibilizo. Vocês têm uma ideia, olha só, duas observações. O controle de constitucionalidade possui duas premissas, como eu falei, a rigidez constitucional e a supremacia da Constituição Federal. Então, a inexistência de um órgão constitucional competente torna inviável o controle de constitucionalidade. Ou seja, é um pressuposto dos conceitos de Constituição rígida a supremacia da nova Constituição. Observação 2. Sem rigidez constitucional, não há imposição de limitação material, formal e circunstancial ao poder constituinte derivado, e, portanto, não há supremacia formal da Constituição. Ou seja, em regime de flexibilidade constitucional não existe controle. Você não consegue ter um controle por algo que você consegue modificar. Porque senão, se você consegue modificar 100% da Constituição sem que haja controle, não existe diferença entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado, porque ambos vão poder propor mudanças, alterações completas. Então você tem o controle de constitucionalidade, tá? Vocês estão a ver aí, a rigidez constitucional, limitações ao poder derivado, você consegue chegar à supremacia da Constituição. Tá? Observando essas três bases. Então, o conceito de rigidez, supremacia, limitação ao poder constituinte derivado reformador, estabelecidas pelo poder constituinte originário, estão umbilicalmente ligados. Ou seja, como vocês conseguiram ver no gráfico, eles estão ligados, formando um só corpo, como se fosse uma cruz, alguma coisa parecida. Então, eles estão umbilicalmente interligados. Tudo isso que eu falei forma um só corpo, um só elemento. E nós chamamos de supremacia da Constituição e rigidez constitucional. E para que haja esse controle de constitucionalidade, é necessário que a Constituição ela determine exatamente qual é o órgão ou quais os órgãos vão estar legitimados de maneira democrática para aferir possíveis violações à Constituição. Se não houver esse órgão, quem vai cuidar? Né? A Constituição ela não tem o poder ela não é um ser vivo que vai lá e vai falar, não. Ela é escrita, ela está lá, e você tem que protegê-la, lógico, claro. Né? E aí, senhores, qualquer possível violação à Constituição, realmente tem que haver um órgão que não basta, que julgue, que decida, que analise, que negue validade a qualquer legislação que atente contra a Constituição Federal, que atente contra os princípios e contra as regras que estão na Carta Magna. Sem isso, não há como guardar. Por isso que a gente diz, o STF é o guardião da Constituição Federal. Ela precisa de um protetor. Tá? Apesar dela ser forte, dela ser suprema, ela não consegue se autoproteger. Porque ela não é um ser que vai lá e cancela as outras legislações que vão contra ela. Ela precisa de alguém para fazer isso. E cabe principalmente ao STF justamente guardá-la. Ela mesma, a própria Constituição, nomeou o STF para ser o seu guardião. Então, em um verdadeiro Estado democrático de direito, tem que existir meios de aferição de compatibilidade vertical dos atos que estão inferiores à Constituição. Tá? Ou seja, existem órgãos, e é pelo Poder Judiciário que apresenta a vantagem de não produzir leis que ele vai aferir esse controle de constitucionalidade. Como assim cabe ao Poder Judiciário que tem o poder de não produzir leis? Se você perceber, o Legislativo ele produz leis, é o que ele faz. Mas o Executivo pode propor medidas provisórias dentro de limites que vão ter força de lei.
até serem convertidas e votadas em leis. Se elas não forem votadas ou convertidas, elas duraram como lei por aquele período. Então, decidiu o constituinte originário que iria caber ao Poder Judiciário a guarda da Constituição, porque, de todo modo, em linhas gerais, digamos assim, o Poder Judiciário não tem poder, né? Ficou esquisito na mesma frase, né? Poder Judiciário não tem o poder, mas assim, o Poder Judiciário não tem a competência, ficou melhor, para criar leis. O Executivo não cria, mas edita medidas provisórias que, no final das contas, têm o mesmo efeito. Imagina só, você tem o poder de criar e julgar se aquilo é ou não constitucional. Será que você ia dizer que seu filho é feio? Aquela regra, né? Nenhuma mãe acha o filho feio. Então, isso aqui também serve. O Poder Legislativo, se o Poder Legislativo tivesse o poder de julgar a inconstitucionalidade das suas leis que próprio cria, ia ser algo meio suspeito, né, de fazer. Ninguém julgaria aquilo que fez como inconstitucional. Por isso, o constituinte originário, ele jogou essa responsabilidade para o Poder Judiciário. É ele que vai fazer isso. E a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo pode ser aferida a partir de diversos critérios. E esses critérios eu vou mostrar, mas nós vamos dissecá-los na próxima aula, já que essa aula é complemento do TDE. Então, eu vou mostrar quais são basicamente esses critérios. Temos quanto ao seu objeto. Quanto ao seu objeto, nós vamos ter e vamos estudar a inconstitucionalidade material ou formal. Quanto à sua conduta, eu posso definir inconstitucionalidade por ação ou comissão, ou inconstitucionalidade por omissão, ou seja, omissiva. Então, eu posso ter uma inconstitucionalidade material, ou seja, a lei realmente, o trecho da lei é inconstitucional. Eu posso ter uma inconstitucionalidade formal, ou seja, o seu procedimento não foi observado, ou seja, um procedimento constitucional. Por exemplo, eu tenho uma PEC, eu não observei as duas votações e também não observei ao quórum mínimo. O texto não tem nada contrário à Constituição Federal, claro que não, mas eu não observei o procedimento. A própria Constituição diz que eu tenho que seguir, então nós temos uma inconstitucionalidade formal. Isso é bem perigoso, mas dá para a gente estudar. Quanto à conduta, ela pode ser uma inconstitucionalidade por ação ou comissão, e uma constitucionalidade por omissão ou omissiva. Então, eu tenho as ações diretas de constitucionalidade por omissão. A gente vai ver isso aí. Quanto à relação que mantém a sua com a Constituição, ela pode ser um texto, um ato que fere diretamente a Constituição Federal ou de forma reflexiva, derivada. A gente também vai ver isso. Quanto ao tempo, ela pode ser uma inconstitucionalidade originária ou superveniente, ou seja, surgiu ou ela veio a aparecer conforme o tempo. Então, anotem, tá? Esses tipos, essas espécies, quanto ao objeto, quanto à conduta, quanto ao seu tempo e quanto à relação, que nós vamos tratar sobre essas espécies de constitucionalidade, mas eu farei em um outro vídeo, uma outra aula, porque vai ficar mais extenso. Mas eu gostaria que, com essas rápidas explanações que complementam o TDE, vocês entendessem por que existe o controle de constitucionalidade, o que significa uma Constituição rígida, o que significa uma Constituição suprema, qual foi a origem do controle de constitucionalidade e por que o constituinte originário. E também vocês têm aprendido o que é um constituinte originário e o que é um constituinte derivado, e que vocês tenham entendido por que o constituinte originário deixou regras e escolheu o Poder Judiciário para que faça o controle e negação dos atos que são contrários à própria Constituição. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagens, eu respondo sem problema nenhum. Eu espero que vocês tenham captado a mensagem que eu quis passar. Não se esqueçam que na próxima aula nós vamos ver as espécies de inconstitucionalidade e depois adentrar para os tipos de controle de constitucionalidade. E também qualquer dúvida com relação ao TDE, que ainda era sobre os três poderes, vocês podem perguntar. A gente se vê até a nossa próxima aula.